Gênesis 31, eu vou ler do verso 17 até o versículo 2 do capítulo 32. Então se levantou Jacó, e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, a terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua tenda, a sua com seus irmãos, na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: que fizeste, que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me lograste, e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, e com tamboril e com harpa? E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedestes insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, por que tens saudade da casa do teu pai? Por que me furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois calculei, não suceda, me tome à força as suas filhas. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das tuas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo e estava assentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo não achou os ídolos do lar. Então se irou Jacó e altercou com Labão. Ele disse: qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios da tua casa? Põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros do teu rebanho. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano. Da minha mão o requeiras, tanto furtado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento, e
e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar Saaduta. Jacó, porém, lhe chamou Galeede. E disse Labão: seja hoje este monte por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede. E Mispa, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém convosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha, de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo voltou para sua casa. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós exaltamos teu glorioso nome e rogamos nesse momento que o Senhor se agrade a falar ao nosso coração por meio da tua palavra, que foi lida e que será pregada neste instante. Que a tua glória seja vista no Evangelho de Cristo, para a nossa edificação e para o teu louvor. Em nome e por amor de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, na semana passada nós vimos que 14 anos haviam se passado entre a fuga de Jacó até a sua chegada a Padã-Arã, fugindo da ira do seu irmão. Jacó havia trabalhado 14 anos para ter as suas mulheres, e naquela ocasião ele quis ir embora, quis voltar para a terra dos seus pais. Labão, por sua vez, reconheceu a bênção de Deus sobre Jacó, reconheceu o trabalho de Jacó, e que por meio do trabalho de Jacó, Deus estava enriquecendo a Labão. Ele viu que as suas posses tinham sido aumentadas por causa do trabalho do seu genro, e propôs que ele ficasse mais um pouco com ele, dizendo: olha, defina aí qual será o seu salário. E naquela ocasião, então, Jacó disse que o seu genro não lhe daria coisa alguma, e fez uma proposta, e a proposta dizia respeito aos animais, ao gado que Jacó iria cuidar. Jacó propôs que o seu salário fosse todas as ovelhas que tivessem uma coloração anormal, diferente, malhadas, salpicadas. Labão concordou com isso, mas ludibriou Jacó, pegou todos esses animais, deu aos seus filhos, de modo que Jacó ficou sem o seu salário. Mas milagrosamente Deus enriqueceu a Jacó, a despeito de toda a dúvida de Jacó. Jacó já tinha tido uma visão, um sonho. Deus havia aparecido a ele e dito que os animais dariam as suas crias daquela forma. É por isso então que ele combina aquele salário e diz que Labão não lhe daria nada. Quem daria a Jacó de fato era o Senhor Deus, mas ainda assim Jacó faz ali uma espécie de simpatia, pegando aquelas varas e riscando, colocando na frente do rebanho,
achando que aquilo ali faria com que o rebanho desse malhado. A despeito da incredulidade de Jacó, Deus faz isso. Deus faz com que o rebanho dê as cabras malhadas e salpicadas, e por vários momentos, quando Labão vê que Jacó está enriquecendo, ele muda o salário de Jacó. Então, quando os rebanhos dão listados, Labão vai dizer: não, agora são salpicados o seu salário. Quando começa a dar o salpicado, ele fala: não, agora o seu salário vão ser os de outra cor. E a cada momento que Labão vai mudando, Deus milagrosamente vai fazendo os animais nascerem, e Jacó então vai enriquecendo. Jacó repara em certo momento que o rosto de Labão não lhe é mais favorável, e então decide e combina com as suas mulheres partir para a casa do seu pai. Nós vimos que Jacó estava experimentando em toda essa história a bênção e o cumprimento das promessas que Deus havia feito a ele quando ele havia partido da sua terra. Deus estava aguardando a Jacó, e agora Jacó estava retornando para sua casa, contando com a ajuda do Senhor, de acordo com o voto que Jacó tinha feito a Deus. Um dia então ele se levanta, e então já passaram mais 6 anos, trabalhou 14 anos, mais 6 anos ele está trabalhando para Labão, e Labão está mudando o seu salário. Ele toma a sua família, os bens, o gado que ele tinha acumulado, parte para Canaã, e é nesse momento que a sua esposa Raquel rouba os ídolos do lar do seu pai, como nós lemos. E a partir dessa história você vê então o contraste, o grande contraste que existe entre o Senhor Deus verdadeiro e os ídolos falsos. É sobre isso que trata esse texto, o contraste entre Deus e os ídolos. Como é que você percebe este contraste nessa história? O primeiro contraste visto aqui diz respeito à presença. Note bem, a história está girando em torno dos ídolos do lar de Labão. Labão confiava nos ídolos do lar, pequenas estatuetas que eles guardavam dentro das suas casas, atribuindo então a estes falsos deuses toda a prosperidade. E quando então eles estão indo embora, Raquel toma aqueles ídolos, esconde e vai-se embora. Labão chega um dia então na sua casa e não encontra os seus ídolos. Essa é uma das razões dele ter partido atrás de Jacó. Além de ver que Jacó tinha levado toda a sua família embora, ele também tinha levado os seus ídolos. Você repara isso no verso de número 30, veja lá: e agora que partiste de vez, por que tens saudade da casa do teu pai? Por que me furtaste os meus deuses? E você percebe que Labão vai ao encalço de Jacó, porque ele quer recuperar os seus deuses. Raquel, apesar de afirmar a Jacó lá na sua conversa que ele deveria fazer tudo o que o Senhor havia dito a ele, lembra que foi isso que ela disse? Foi ela que tomou a frente para dizer isso. Quando Jacó chamou as suas mulheres e contou o sonho, dizendo: olha, eu vi em visão, o anjo do Senhor me mostrou que os animais que vão nascer vão ser de tal tonalidade, o pai de vocês está mudando meu salário, o pai de vocês está sendo injusto. Então no final Raquel vai dizer: olha, faça tudo o que Deus mandou a você. Parece uma declaração de fato de confiança em Deus, mas o coração de Raquel está dividido, porque na sua fuga ela pega os ídolos do lar. Veja que ela está imitando uma prática que ela viu no seu pai. Aquilo que ela está fazendo foi algo que ela viu então na sua casa a acontecer. O seu pai confiava nos ídolos, ela furta aqueles ídolos e vai embora. Ela confia também naqueles ídolos. E por que há um contraste aqui entre Deus e os ídolos no que diz respeito à presença? Porque diferente do Deus verdadeiro, os ídolos, eles precisam ser levados de um lado para o outro pelo adorador. Labão está desesperado, porque ele olha então na sua casa: onde estão meus ídolos? A presença não está mais na casa dele.
Raquel está indo embora, ela quer levar a presença dos ídolos junto com ela. E o tempo todo eles precisam ser levados de um lado para o outro. Em contrapartida, o que você percebe no texto é que o Senhor está em todo lugar. Ele estava em Betel quando Jacó partiu para a sua jornada. Quando Jacó viu aquela escada e os anjos que subiam e desciam, e então ele exclamou: Deus está neste lugar e eu não sabia. E colocou o nome daquele lugar de Betel, casa de Deus. Mas repare, apesar da expressão de Jacó, Deus está neste lugar e eu não sabia, isso não significava que Deus estava restrito àquele local. Deus não estava somente ali em Betel. E Jacó sabe disso e pode ter certeza disso, de que Deus estava em todo lugar, pois ali em Padã Arã, Deus lhe falou por meio de sonhos. O Deus que lhe falou lá em Betel, falou com ele também em Padã Arã. O verso 24 vai mostrar ainda mais. Deus fala inclusive com Labão, veja lá. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: guarda-te, não falhes a Jacó, nem bem, nem mal. Vá lá no verso de número 42, e veja a declaração de Jacó: se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. E agora a declaração de Jacó demonstra que ele reconhecia o cuidado e a presença desse Deus o tempo todo com ele. O Deus que apareceu a ele em Betel era o Deus que estava vendo o seu sofrimento. Era o Deus que estava de olho quando Labão tentava lhe passar a perna. E ele está declarando exatamente isso ao seu sogro: Deus está vendo o meu sofrimento, Deus está comigo, a presença do Senhor está comigo. E veja, ele continua percebendo a presença do Senhor lá no fim da história, nos versos 1 e 2 do capítulo 32. Também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. O primeiro contraste então entre Deus e os ídolos diz respeito à presença. Os ídolos, eles precisam ser levados pelo adorador para estarem naquele lugar, para estarem presentes. O Deus Todo-Poderoso, ele não é levado de um lado para o outro. Nós lemos há pouco aqui na liturgia a declaração do salmista: se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada, o Senhor está lá. Se eu digo que as trevas vão me encobrir, as trevas e a luz para o Senhor é a mesma coisa. A declaração ali do Salmo 139 é: não há como fugir da presença do Senhor, não há como se distanciar do Senhor. Mas Labão está preocupado porque os seus ídolos foram embora, ele vai atrás para resgatá-los. Raquel está preocupada porque ela vai embora e vai deixar os ídolos para trás, então ela os rouba. Deus é diferente dos ídolos. Deus não está restrito a um local, mas infelizmente até mesmo alguns crentes entendem que Deus está restrito ou está mais presente em alguns lugares. Nós vamos orar no lugar tal, porque lá Deus está mais presente. Ou em certos lugares Deus, até mesmo o templo. Como se Deus estivesse mais presente no templo do que onde a igreja está reunida em ajuntamento solene, seja em qualquer lugar que seja, ou quando nós individualmente estamos nas nossas casas, aparentemente sozinhos, mas ali está o Senhor nosso Deus. Deus não está restrito a um local. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, aquela mulher perguntava exatamente a respeito disso: onde é o local de adorar a Deus?
vocês adoram no monte tal, nós adoramos no monte tal. E então Jesus vai mostrar que Deus não estava restrito a nenhum monte. E nós precisamos ter plena certeza que o Senhor está em todo lugar. Onde quer que nós estejamos, nós nunca conseguiremos estar longe da presença do Senhor. Ele está com você em todos os lugares e em todas as circunstâncias que você enfrenta. Por vezes nós podemos nos sentir sozinhos, abandonados. Podemos achar que as pessoas estão muito distantes e muito longe de nós. Mas o Senhor Deus se faz presente. Essa é uma promessa repetida várias vezes na Escritura. Eu serei contigo onde quer que andares. Essa é a grande convicção de Davi ao dizer: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Essa é a certeza e a garantia que o Jesus deu aos seus discípulos quando os enviou em missão, assim que ele ia ascender aos céus, dizendo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por ocasião da dedicação do templo, eles declararam que Deus não poderia estar restrito àquele lugar, porque o nosso Deus está em todo lugar. E a bênção da presença de Deus em todo lugar permite você também viver em sua presença e para a sua glória cada momento da sua vida. É claro que a Escritura nos convoca, Deus na Escritura nos convoca ao momento mais sublime da igreja, que é este momento de ajuntamento solene. Nós não podemos confundir isso. Há bênçãos de Deus no ajuntamento da igreja. Quando o povo obedece à voz do Senhor, vem cultuá-lo, Deus fala de forma maravilhosa à sua igreja. Nós não podemos ir atrás do discurso de muitos nos dias de pandemia, dizendo: não importa templo, não importa ir à igreja, não importa o culto, Deus pode ser cultuado em casa. Aí está uma verdade e uma mentira, porque Deus pode e deve ser cultuado em casa. Nós devemos cultuá-lo no nosso lar. Nós precisamos reunir a família em torno da Escritura, adorar, orar, mas Ele ordena o ajuntamento da igreja. Ele ordena isso. O fato de Deus estar em todo lugar e de que nós podemos adorá-lo no nosso lar não vai contra o mandamento de nos reunir no dia do Senhor, onde o Senhor tem bênçãos para o seu povo. Uma coisa não anula a outra. Então não confunda estas coisas, porque nos nossos dias há crentes dizendo: não tem problema nenhum a gente ficar em casa, não tem problema algum o Estado dizer que a igreja não precisa se reunir e vai ficar sem se reunir, porque Deus não está lá no templo. E de novo, eis aí uma verdade, mas cuidado com esta declaração, porque onde está a igreja do Senhor, ali está o templo do Senhor, e ali está o povo adorando o Senhor. Mas você conta com a bênção dele em cada lugar e em todo lugar. É uma presença real e verdadeira, e é uma presença que independe de sentimentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muita gente que vai à igreja e diz assim: olha, hoje eu senti que Deus estava ali. E quando você não sente? E quando você vai ao culto, volta para casa e não sentiu nada? Deus não está ali? Independente daquilo que você sinta ou não sinta, Deus declara enfaticamente a sua presença, sobretudo a sua presença quando o seu povo se reúne para adoração. Então, não confunda a presença de Deus com aquilo que você sente ou não sente, certo? Este é um engano. Crendo que Ele está em todo lugar,
você tem a garantia de que você não está sozinho, de que você pode encontrar segurança e de que você deve adorá-lo. Deus está em todo lugar porque Ele assim diz, porque é impossível que Ele não esteja, e não porque você sente ou não. Eis então o primeiro contraste entre Deus e os ídolos, diz respeito à presença, mas o segundo diz respeito ao poder e à eficácia. O que o texto vai mostrar? O texto vai mostrar que os ídolos não puderam fazer nada, nem em favor de Labão e nem em favor de Raquel. Ironicamente, aqueles que depositavam a esperança no ídolo, estão na verdade cuidando o tempo todo do ídolo. O ídolo aqui não cuida dos seus adoradores, o ídolo é alvo de cuidados. Ele é roubado da casa de Labão, e Labão vai atrás para tentar pegá-lo de volta. Por que ele não se defende? Nem Labão e nem Raquel recebem o cuidado dos ídolos, que são o tempo todo conduzidos. Raquel chega a protegê-los do seu pai, escondendo. Quando o seu pai chega perto da caravana, ela então vai lá e esconde. Ela está protegendo aquilo que lhe é caro, aquilo em que ela confia. E em contraste, nós temos o Senhor guardando a Jacó, abençoando a Jacó, não permitindo que nada de mal aconteça a Jacó. Veja o verso 24. O texto diz assim, eu vou ler 22 em diante. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe do encalço por 7 dias de jornada, e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem, nem mal. Agora veja que interessante, Raquel, Labão, estão confiando nos deuses que nada pode fazer por eles. Jacó está titubeando, e ao invés de temer a Deus, está com medo de Labão. Ele foge de medo, e Deus cuida dele. Notaram a diferença? Ainda que Jacó esteja fugindo, ainda que Jacó esteja temeroso com o que Labão pode fazer com ele, Deus vem na história e Deus fala a Labão: não se meta com Jacó. Deus está guardando o seu servo. Deus está ordenando a Labão a não fazer nada com Jacó. Meus irmãos, veja o verso de número 22. Olha o que Labão declara: há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Labão sabia do seu poderio, e ele então declara isso: eu posso te fazer o mal, mas eu não vou fazer porque Deus me apareceu e Deus me ordenou. Você se lembra de Jesus perante o seu julgador? Jesus está em silêncio. Você não vai falar nada. Você não sabe que eu tenho poder para te soltar ou para te condenar? Nenhum poder você teria, disse Jesus, se do alto não fosse dado. Aquele poder do rei era concedido por Deus. Na verdade, o Todo-Poderoso é o Senhor Deus, que conduz a história da maneira que Ele bem entende, e que diz que estará guardando os seus servos, como Ele está fazendo aqui com Jacó. Ele está guardando e Ele está protegendo a Jacó, e Jacó reconhece isso. Veja mais à frente, mesmo ele estando
temeroso quanto a Labão, depois que Labão chega diante dele, diz: olha, eu tenho poder para te fazer mal, mas o Deus, o teu pai, apareceu a mim. Veja o que Jacó fala lá no verso 42. Se não fora o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. E aqui você vê uma luta no coração de Jacó, certo? Ele crê em Deus, ele reconhece a bênção de Deus, a benevolência de Deus, o cuidado de Deus, mas em certo momento ele tem medo de Labão. Essa é a sua luta. Por vezes nós estamos temerosos quanto às circunstâncias que nos rodeiam. Nós somos crentes, vamos à igreja, adoramos ao Senhor, sabemos dos seus poderosos feitos, mas por vezes também desconfiamos de Deus, e pior, tentamos o caminho da idolatria, porque ao invés de confiar em Deus, levantamos em nosso coração ídolos, coisas em quem nós confiamos, e colocamos ali toda a nossa esperança, esquecendo-nos de que fora do Senhor não há Deus que tenha eficácia e poder. Se o Senhor não nos guardar, não há quem nos guarde. Se o Senhor não nos abençoar, não há quem possa. Quando você confia em ídolos, em vez de confiar no Senhor, você acaba tendo uma confiança vã, porque os ídolos não têm poder para cumprir o que prometem. Nós estamos vivendo um tempo terrível, um tempo em que as pessoas estão amedrontadas. Alguém tosse e já vem na cabeça: será que eu estou doente? Hoje de manhã eu conversava com nosso irmão aqui, ele falou assim: pastor, domingo retrasado eu fui embora porque eu estava com coriza e eu já pensei que eu podia estar doente. Graças a Deus não era nada. E aí então ele disse: hoje em dia a gente não pode ficar nem gripado mais, né? Que tudo a gente pensa que é alguma coisa. Está todo mundo com medo. Você espirra, você fica com medo. A garganta arranha, você fica com medo. Parece que só existe o coronavírus no mundo, não existe mais nada. E com isso eu não estou minimizando a doença. Ela existe, ela é terrível. Nós estamos orando por irmãos que estão no hospital, que passaram por maus bocados. Alguns foram levados pelo Senhor, outros têm sido restabelecidos. Mas o meu ponto não é se a doença existe ou não existe, porque é uma tolice dizer que ela não existe. O meu ponto é em quem nós estamos confiando em meio a essa pandemia. Ah, graças a Deus agora tem a vacina, não é? Graças a Deus que tem a vacina. Mas é na vacina mesmo que você confia? Onde o coração está alicerçado? É a vacina que vai impedir que você morra? O dono da vida é o Senhor Deus. Nas mãos dele nós estamos. E por mais que devamos e tenhamos que nos utilizar daquilo que os homens produzem, com a sabedoria que Deus tem dado e tem concedido, a nossa confiança não está na ciência. A nossa confiança precisa estar depositada no Senhor, porque confiar na ciência é confiar em ídolos. Confiar nos homens é confiar em ídolos. É o Senhor quem está guardando o seu povo, é o Senhor quem está guardando a sua igreja, é o Senhor que te chama a ser responsável. Mas ser responsável não significa colocar toda a confiança do seu coração na vacina, ou em qualquer coisa que seja, ou em qualquer outro remédio milagroso que apareça. É o Senhor que está guardando os seus filhos, é o Senhor que está tomando para si aqueles que Ele quer tomar.
Não coloque a esperança do seu coração em ídolos. E você pode perceber se o seu coração está confiando em ídolos quando você pensa no seguinte: olha, se você tivesse, você seria mais feliz. Bom, se existe algo aqui que vai te deixar mais feliz do que você é, tendo a salvação em Cristo e andando na presença do Senhor, a sua confiança está sendo depositada em algo vão. Deus, na sua graça, na sua misericórdia, na sua bondade, Ele nos dá boas coisas, nos dá boas dádivas, mas nós não precisamos destas coisas a fim de sermos felizes. Nós vimos isso na história da constituição da família de Jacó. A alegria não está nos filhos, a alegria não pode estar na esperança de que o marido ame, a alegria não pode estar fora do Senhor, a esperança não pode estar fora do Senhor, porque é o Senhor que está presente, que é o dono das bênçãos, a ponto de Tiago nos lembrar: não vos enganeis, meus amados, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de mudanças. O Deus que você serve é aquele que Paulo diz que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E por confiar no poder de Deus, Paulo pôde então expressar: tudo posso naquele que me fortalece. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Deus presente é um Deus que se envolve com o seu povo, é um Deus que abençoa, que é misericordioso e que é gracioso para com o seu povo. O segundo contraste, então, diz respeito ao poder. Os ídolos nada podem fazer, ainda que você confie neles, ainda que você tenha muita esperança neles, enquanto o Senhor é o Todo-Poderoso e tudo faz como lhe agrada. Esse contraste você vê no Salmo 115, certo? O salmista vai dizer, levantar o questionamento: porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Lembra da resposta do salmista? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Já o de vocês? Prata e ouro são os ídolos das nações. Eles não podem fazer nada. Eles têm olho e não vê, têm ouvido e não ouve. Eles não podem fazer nada. Eles não têm poder, eles não têm eficácia. O seu Deus é poderoso. Mas há um terceiro contraste. E esse terceiro contraste diz respeito ao resultado que é produzido na vida do adorador. Como é que você percebe isso aqui? Os ídolos sempre conduzirão o homem ao pecado, sempre. E aqui então você tem Raquel roubando, quebra do mandamento, colocando esperança em coisa vã, tendo outro Deus diante do Senhor, mentindo. Pelo menos 3 dos mandamentos ali das tábuas da lei estão sendo quebrados aqui. Pelo menos 3, porque há também a cobiça dela. A idolatria leva ao pecado. A confiança em ídolos leva o homem a desagradar a Deus. E por causa da confiança nos ídolos, Raquel está colocando toda a sua família em risco. Porque ela confia tanto que ela quer para ela leva embora. Labão, outro que está confiando em ídolos aqui, está quebrando o mandamento. Ele começa a acusar Jacó sem provas. Veja lá o verso 30. E agora que partiste de vez, por que tens saudade da casa do teu pai? Por que me furtaste os meus deuses? Labão não sabe o que aconteceu. Labão acusa diretamente a Jacó. Labão levanta um falso testemunho por causa do ídolo.
por causa daquele em quem ele confia. Mais ainda, Labão começa a se dizer dono daquilo que não era dele. Veja o versículo 43. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? Que negócio é esse? Jacó já tinha trabalhado por uma, já tinha trabalhado por outra, e com toda a confusão da história, são esposas dele, são filhos dele, mas agora Labão está dizendo: não, são meus, e tenta usar isso para fazer uma aliança com Jacó. Veja o verso 44, vem pois e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. E mais, este homem é cínico, chamando Deus por testemunha contra Jacó, por um pecado que ele mesmo estava cometendo o tempo todo, que era maltratar suas filhas. Lembra de como as filhas estão falando depois que Jacó expõe a elas o que estava acontecendo? Nosso pai não nos está tratando bem, não. Nosso pai nos vendeu, consumiu todo o dinheiro. Quando Jacó se ofereceu para trabalhar por Raquel, Labão está desdenhando, dizendo: é melhor dar a você do que dar a outro homem. Labão não cuida bem das suas filhas, e ele então cinicamente está aqui chamando Deus por testemunha, e fala que Jacó cometia um pecado que ele estava cometendo. Veja aí o que está dizendo no verso 50: se maltratares as minhas filhas, e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Labão, que maltratava as filhas. É bem verdade que por fim ele vai abençoar as filhas, mas a ação de Labão é uma exceção dentro das suas atitudes. O que você vê em Labão o tempo todo é passando para trás, passando a perna, maltratando a filha, tentando levar vantagem. E o contraste aqui é então maravilhoso, porque diz respeito à vida de Jacó. Jacó, o enganador. Jacó, aquele que outrora passou a perna no irmão, enganou o pai, encontrou-se com Deus ali em Betel. Deus está neste lugar e eu não sabia. Que ouviu as promessas de Deus, dizendo que iria abençoá-lo, e diante daquela promessa ele então disse: sendo assim, se eu for, ou quando eu for e voltar, de tudo eu vou dar o dízimo. E agora ele experimenta toda essa bênção de Deus. Você vai ver que, apesar de titubear em muitos momentos, Jacó mostra frutos de uma vida piedosa, diferente daquilo que ele fazia antigamente. Veja então como é que você percebe isso aí no texto. Vá lá no verso de número 31. Labão tinha perguntado: por que você fugiu? Ele responde: porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Então aqui você tem duas coisas. Você tem o temor de Jacó, ele está com medo de Labão, mas ele foge para proteger a sua família. Ele está com medo de Labão tomar as suas filhas. Mas veja o verso de número 32. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Jacó está dizendo: eu sou honesto, eu não estou lidando com falsidade com você, eu não roubei coisa alguma. Jacó sabe que ele está andando e caminhando de forma correta, e ele fala a respeito disso então a Labão. E mais, veja como que Jacó fala a respeito do seu trabalho, lá no versículo de número 36. Então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: por que Jacó está irado aqui? Ele está irado porque Labão o acusou de forma falsa,
você me roubou. Labão olhou para todo lado, não encontrou nada. Jacó está irado. De novo, ele não sabe que está escondido. Quem escondeu foi Raquel. Então ele se ira, e olha o que ele diz então para Labão: qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios da tua casa? Põe-nos aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca perderam as crias, não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano. Esse é o Jacó, outrora trapaceiro. Ele agora está dizendo: Labão, quando algum animal despedaçava o seu rebanho, ao invés de mostrar para você que é do seu rebanho, se perdeu, eu sofria o dano. Eu fui honesto o tempo todo com você. Ele diz mais: da minha mão o requerias, tanto furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por suas 2 filhas, 6 anos por teu rebanho, 10 vezes me mudaste o salário. Jacó está dando um testemunho de como ele estava sendo de fato honesto para com Labão. Deus está trabalhando, Deus está tratando a vida de Jacó. Há pecados? Há pecados. Mas você vê uma mudança substancial entre aquele Jacó que está lá passando a perna no seu irmão, que está lá enganando o seu pai, para esse Jacó que trabalha para um homem que muda o seu salário o tempo todo, e ele continua ali fazendo o que ele tinha empenhado a sua palavra, trabalhando, servindo com dignidade, de forma correta. Porque o resultado na vida dos adoradores de Deus é que eles serão cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, no caso aqui, com o Messias que viria. Aqueles que adoram os ídolos se tornarão como eles. De novo eu cito Salmo 115, depois que o salmista diz: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada, e ele então descreve os ídolos. Os ídolos, eles têm boca e não falam, têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem. Tornem-se semelhantes a eles todos os que o adoram e todos os que neles confiam. Se você adora ídolos, você vai ficar parecido com os ídolos. Se você adora ao Senhor Jesus Cristo, você vai ficar parecido com Jesus Cristo. Esse é o resultado na vida do adorador. Se você adora a Deus, você vai andar em piedade, você vai pecar menos. Se você adora ídolos, a sua vida vai ser inteiramente uma vida de pecado. Nada do que você faz não será pecado, ou tudo que você faz é pecado. É essa grande diferença que você tem aqui. E lá no verso 54, você vê Jacó adorando a Deus, dizendo o texto: ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, convidou seus irmãos para comerem pão, comeram pão, passaram a noite na montanha. Capítulo 32, versos 1 e 2. Também Jacó seguiu o seu caminho, anjos de Deus lhe saíram encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Jacó continua em comunhão com Deus. E de novo eu ressalto, é verdade que Jacó pecou, mas aqui o pecado está sendo uma exceção nas atitudes de Jacó, diferente de Labão, que teve até um ato correto, mas que também foi uma exceção. Se você caminhar com Deus, se você andar na presença de Deus, o resultado na sua vida será uma vida de piedade. Porque enquanto os ídolos conduzem os homens ao pecado, o Senhor conduz os seus servos à piedade.
Você foi eleito antes da fundação do mundo para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Isso diz respeito a essa caminhada em santidade. É por isso que é assim que Paulo trata irmãos como os coríntios, por exemplo, de uma igreja em que havia pecado, mas que Paulo, ao escrever para eles, diz aos santos da igreja de Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Então, quando você colocar a sua esperança em outro lugar que não for o Senhor Deus, você vai pecar. Se você colocar a sua esperança em pessoas, você vai pecar. Se você colocar a sua esperança em coisas, você vai pecar. Se você colocar a sua esperança na vacina, você vai pecar. Mas se a sua esperança estiver alicerçada no Senhor, para a glória dele, você, ao comer, ou beber, ou fazer outra coisa qualquer, poderá fazer isso para a glória de Deus. O Senhor conduz seus filhos à santidade, Ele está santificando a sua igreja. E quando você está nele e está satisfeito nele, você se esforça no poder do Espírito Santo para cumprir a sua vontade a fim de honrá-lo. Um coração que teme ao Senhor busca uma vida piedosa, e a piedade sempre será fruto de um coração que tem a motivação correta, a glória do Deus que nos salvou. O texto então mostra esse contraste entre Deus e os ídolos. Enquanto os ídolos são levados pelo adorador, enquanto o adorador tem que ir onde o ídolo está, Deus está em todo lugar, e os seus adoradores podem adorá-lo em espírito e em verdade. Enquanto os ídolos não têm poder para cumprir o que prometem, frustrando o adorador, o Senhor tem pleno poder para fazer tudo o que Ele promete em sua palavra, dando assim segurança àqueles que creem. Enquanto a idolatria conduz sempre ao pecado, o amor ao Senhor conduzirá a uma vida de piedade, e é no Senhor Jesus Cristo que você tem tudo isso que você vê nesse texto. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, texto que eu já citei e que agora eu vou ler na íntegra. Depois de ressurreto, o Senhor chama os seus discípulos e dá a eles então aquilo que nós chamamos de grande comissão. E aqui nós vemos a presença, o poder e o resultado na vida do adorador. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está presente todos os dias. Jesus é aquele a quem foi dado todo o poder no céu e na terra. Jesus é aquele que deu a você a palavra, que faz com que você o conheça e que conduz você a uma vida de piedade, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. A razão de você poder ser santo, de você poder caminhar em santidade, confiando em Deus, não temendo o que virá pela frente, é a presença de Cristo na sua vida. Busque, portanto, honrar o Senhor que te salvou, o Deus Todo-Poderoso que redimiu a sua vida, morrendo a sua morte na cruz do Calvário, para que hoje você pudesse ter vida em abundância. E ao ter essa vida, pudesse cada dia confiar mais no seu poder,
na sua presença, na sua autoridade, em cada momento da sua vida, em todos os dias da sua vida. Que o Senhor conserve o seu coração íntegro na presença dEle e para a glória dEle.